Trembão ela começa em 2014, no dia 8 de outubro de 2014, numa articulação da incubadora de cooperativas populares da Unesp de Assis, com a Cooperativa dos Agricultores Agroecológicos de Boa Esperança, que é a cooperativa dos agricultores aqui do assentamento, né? A incubadora ela já acompanhava essa cooperativa, fazendo assessoria em economia solidária e agroecologia. Então, semanalmente, alguns estagiários da incubadora iam a campo e observavam a produção, os desafios do escoamento da produção dos agricultores também, das agricultoras. E nasce ali uma vontade desses produtos, né, que as agricultoras e agricultores já comercializavam via compras públicas, via atravessadores, do pessoal aqui da cidade de Assis consumir também desses produtos. Antes acontecia de maneira informal, então alguns estagiários levavam consigo um monte de delícia da roça, né, a produção deles, mas aí a gente dá esse passo à frente, né, e cria uma rede em que as pessoas consumiam cestas, né? Então, até hoje é desse jeito. Então, cada agricultor oferece um item para montar uma cesta, e hoje em dia essa cesta tem 8 itens de 6 agricultoras, e a rede fornece, aliás, disponibiliza o acesso para consumidores que são associados à rede. Então, para fazer parte da rede, é preciso consumir a cesta, né? E aí, no começo, a gente começou com 10, 15 pessoas, né? A maioria da comunidade acadêmica, né? Estudantes, professores. E hoje a Trembão conta com mais ou menos, um pouquinho mais de 60 consumidores, né? E a sua maioria também está na comunidade de Assis, já possibilitou aí estender para além da comunidade da Unesp, né? E agora, em meio à pandemia, a gente se localiza no Galpão Cultural, né? Ali na frente do Galpão Cultural, que é um ponto de cultura da cidade muito importante. Eu, antes de ter a rede, nós plantava em quantidade enorme de alface, cheiro verde, almeirão, todo que é folhagem que eu levava para o Ceasa, Ceagesp, lá de Prudente. Então, era constante a nossa vida plantar 22 bandejas de alface por semana, e plantava 12 bandejas de cebolinha por semana, isso aí era uma rotina. Toda semana a gente tinha que plantar uma base de umas 40 bandejas de verdura, entre almeirão, alface. Couve era assim, era menos tempo, porque eu plantava de uma vez por mês, a gente plantava de 8 bandejas de couve. Era um absurdo, era uma montanha, um exagero o nosso trabalho. Eu e meu marido levantava às 5 horas da manhã, tinha vez que nós ia deitar à meia-noite no nosso serviço. Isso daí levou o quê? Uns 4 anos nessa loucura de atravessador. A gente vendia para atravessador. Aí, com a rede, diminuiu bastante nosso trabalho aqui. Aí entrou com a agroecologia. A agroecologia dá um espaço para a gente esperar a terra descansar. Então, diminuiu nossa produção e aumentou a nossa saúde, a saúde mental, a física, tudo, que é uma responsabilidade muito grande você ter um contrato assim com a pessoa, afirmar, eu tenho 600 maços de alface para entregar segunda, quarta e sexta. É um compromisso. Você tem que entregar, a margem de erro é de 20, 10 maços,
em cada entrega. Não pode falar assim, eu pego um compromisso de entregar 600 maços de alface, 300 de cebolinha, e no dia eu chegar eu ter 100. É um compromisso mesmo que a gente tinha, esse comprador da gente que é lá do Ceasa. Então, graças a Deus, nós, em conversa aqui, conseguimos fazer essa rede com o pessoal aí da incubadora. Para nós melhorou a nossa transmissão agroecológica. A gente planta muito mais coisa, muito mais produto, não é 4, 5 produtos. A gente planta até, tem vezes que eu tenho aqui 20 produtos, entre legumes, folhagem, frutas, e que mantenha nós o mesmo resultado de dinheiro, assim, vamos supor, mesmo resultado de dinheiro e menos trabalho para nós. A nossa rede ajudou nós muito. Isso, e menos uso da terra, porque era constante. Aonde eu plantava alface, eu esperava uma semana, né, tombava de novo, ponhava esterco de galinha, calcareava e colocava alface de novo. Era assim, aquela rotina, era direto e reto. Veneno nem nunca usemos mesmo. E para folhagem não cabe passar um veneno, uma adubação, era só esterco mesmo de galinha. Mas nada, rastelava, tombava, ponhava esterco de galinha. Então a gente não cuidava, a gente tirava da terra. Então, o nosso reconhecimento, não tem nem palavra. O nosso consumidor, o reconhecimento que eles têm para conosco, os cuidados que eles têm para conosco, eles sabem que ele está comprando de nós e nós sabemos quem é que está como fala, comendo o nosso produto aqui. E lá no mercado Elian, era o Nagai, era os mercados que nem sabia que não existia aqui. E nem sabia que a nossa verdura era agroecológica, era um produto bom. E eles pagavam mesmo tanto que os convencionais. Então, para mim, melhorou a minha venda, eu saber que eu tenho 68 consumidores comendo, não só a minha produção, como da Cida, como o dos nossos companheiros aqui, que tem, nós estamos em 6 produzindo. Agora, depois que surgiu a rede, vixe, melhorou 100%, porque é que nem a Diva fala, eu também plantava, ela levava minhas coisas também lá para o Ceasa. Ela pegava meu e levava para lá. Eu não tinha contato, mas ela tinha, ela pegava meu e levava. Mas agora que agora surgiu a rede, eu não planto mais para ninguém, a não ser a rede. Só planto para a rede. O peazinho que nós temos. Que nós temos da cidade ali de João Ramalho também. Merenda também, merenda escolar. E melhorou, viu, 100%. Diminuiu o nosso serviço. E era muito trabalho, nós ficamos tudo assim, coluna, não tem mais coluna. Bursite, de tanto trabalhar. E ganhava pouco, né? Agora não, agora nós ganhamos dinheiro bom e dá para nós sobreviver. Né? Não é aquele dinheiro, mas também nós não passa fome, né? Tem época que vai bastante berinjela. Tem época que vai bastante folha, tem bastante legumes. Então, é por época, e é o que a gente necessita comer. Porque se é a época daquilo, é a época que nós humanos tem que comer. Então, comer consciente. E para a saúde da gente, e é gostoso, a gente acaba acostumando. Tem muita gente que não gostava de almeirão, agora está se apaixonando por almeirão. É uma ligação entre nós, produtores, os 6 consumidores aí, ó, e a gente, vamos falar, está ensinando eles a comer. A natureza ensina nós a comer, a natureza ensina nós a plantar na época, e os consumidores ensinam a comer. Por isso que é bom nossa rede.
A Cida é a nossa como fala, articuladora de... Fala, Cida, das tuas panquecas, dos teus doces, dos teus temperos. Eu faço panqueca, faço bolo de mandioca, faço de cenoura, faço doce de leite também, faço geleia de laranja, geleia, faço um monte de geleia. E faço panqueca também de abóbora, né, que eles gostam bastante. Faço pão caseiro também. Então, eu faço bastante coisa, assim, com as coisas da horta também. Eu sempre faço panqueca, mas eu faço panqueca de carne, né, de frango. Como eles não gostam muito de carne, né, muitos aí que não comem nem carne, nem frango, né? E nem ovo também. Aí eu falei, vou fazer elas sem essas coisas que eles não usam. E deu certo. Aí eu faço a panqueca sem ovo, só água, óleo e sal, a massinha. Tem vezes que eu faço ela vermelhinha, faço ela verde, faço ela assim, sabe, com as coisas da horta. Aí fica colorida, né? Aí fiz, eles gostaram. Aí deu certo. É um sucesso, tem briga no Extra, às vezes, para conseguir as panquecas. Verdade. E no meu caso, eu comecei a fazer pão vegano por causa dos meus consumidor nenenzinho, que mais é por causa do Theo. O Ravi é agora meu consumidor predileto, que ele o pão da diva, que é os pão vegano que eu faço de abóbora. Aí eu achei tão sem graça de fazer um pão só com água e sal e trigo. Eu falei assim, eu vou fazer uma substância, porque abóbora é tudo de bom. Abóbora não é todas as crianças que comem abóbora. E adulto também. Eu mesma não sou muito apaixonada em abóbora. E um pão de abóbora, eu como. E tem tanta nutrição na abóbora que nós não imaginamos. Mas se alguém tiver algum tempo imaginar o que é a abóbora para a nossa saúde, comeria nem sei se um pedaço de abóbora por dia. Para a nossa saúde. Aí eu fiz e deu certo o pão de abóbora vegano. E eu faço doce de abóbora, doce de leite. E eu não sou muito fazedeira de bolo, mas eu tenho a minha tapioca que eu faço. Eu faço só a massa da tapioca para os consumidores fazer lá na sua casa, doce, de sal, de que jeito que eles preferem. Então, a gente inventa aqui. Você ouve de uma criança comendo um pedaço de tapioca e gravou, a Mari gravou um vídeo e mandou para mim, o Ravi falando, Diva, isso aqui está maravilhosa, a tapioca. Isso a gente enche a gente de orgulho. Nem lembra que tem dinheiro. A gente lembra do carinho de uma criança agradecendo a gente. E a gente vai aprendendo o gosto dos consumidores, porque os consumidores que é vegano, come só vegano. E os que não é vegano, come as coisas veganas também. Aprende a comer. Aprende a comer e gostar. Fica gostoso, né? Fica gostoso. Então, eu penso assim, ó, os veganos, eles são separados, que não come mel, não come ovo, não come leite, nada. E os que não é vegano, come eles normal, de boa. O vegano não come as coisas de quem não come, que não é vegano. Vocês entenderam aí o que eu quis dizer? A rede, o planejamento de disponibilidade assim para entrar, para fazer parte da rede, depende tanto do que a roça pode ofertar, né? As agricultoras têm, olha, consigo montar mais tantas cestas, e também do quanto que a gestão consegue fazer a gestão desses consumidores, né? Porque, como eu falei, né, estar na rede é um processo de formação permanente. Não é só passar pela reunião de integração e pronto, acabou, né? Também a gente está sempre acompanhando as consumidoras, os consumidores que estão indo nas assembleias.
E antes da pandemia, a gente fazia diversos eventos, desde mutirões lá na roça, juntava os comboios aqui da cidade, ia para lá para fazer sistema agroflorestal, para fazer plantio coletivo, oficina de punks, né? Teve também outras oficinas de compostagem, que é o que os consumidores da rede interessados por essas temáticas agroecológicas participam também dos processos do ciclo mesmo da produção. Então, para a gente é muito importante essa qualidade, né, dos consumidores ativos do que crescer em tamanho, né? Então, mas é lógico que quanto mais consumidores, mais geração de renda tem para o campo. Então, a gente está sempre convidando, chamando as pessoas interessadas, mas partindo desse princípio mesmo. Atualmente, a gente tem 68 consumidores, porque antes a gente tinha um modelo de cesta, que era uma cesta com 8 itens, bem farta, alimenta essa cesta grande umas 5, 6 pessoas numa semana. E muitos consumidores que moram só ou moram 2, 3 pessoas dividiam essas cestas com outras pessoas. E para fazer parte da rede, a gente, para além do valor da cesta, a gente pede também uma mensalidade, que é essa mensalidade que alimenta o fundo da rede, que paga o frete a viagem deles, né, de João Ramalho para Assis, que pode, que serve também como um fundo solidário para os produtores e produtoras fazerem empréstimos para investir na sua produção, que alimenta espaços de formação. Algumas agricultoras já foram até a Sergipe, num congresso de agroecologia, para falar da rede, e o fundo teve fundamental importância para isso acontecer, né? Então, a gente percebeu que os consumidores que dividiam as cestas não contribuíam tanto para esse fundo quanto os consumidores, né, que pegavam a cesta só no núcleo familiar. E aí a gente propôs, então, a cesta grande e a cesta pequena. E isso fez com que aumentasse o número de consumidores, né? E foi uma estratégia bem interessante. A gente começou agora em 2021, né? Com essa iniciativa. E aí, para isso acontecer, a gente também teve que fazer mais integrações das pessoas que dividiam as cestas, né? E tem sido assim, acho que vai de acordo com as nossas pernas. A gente por isso que é importante nossos encontros semanais. A gente vai medindo a temperatura, onde que dá para avançar, onde que não dá, né? É uma construção coletiva mesmo. Você nem imagina a emoção. Foi eu, meu marido e a Sara. Que até esse fundo da rede, que a Marina falou, da mensalidade, custeou a passagem da Sara até Sergipe, junto com nós. Nós, Jeca, a Sara é mais estudada, que fez o chequinho, que foi a nossa condutora. Aí chegamos lá nas reuniões, foi muito bacana. Você nem imagina quanta emissão de gente que tem uma rede. É na Bahia, lá em Salvador, que ali tinha gente até do exterior. E todo trabalha com tipo de rede. Só que não chama rede Trembão, só a nossa que é a rede Trembão. Mas tem rede toda esparramada para esse mundo inteiro, e nós não sabíamos. E nós fizemos uma amizade ali, como fala, uma integração com todos, e tudo funciona um pouco diferente. Nós, na nossa vista, a nossa rede está mais avançada por motivo que tem 4 trens que funciona, e essa mensalidade, que é muito importante, que nós está com quantos anos que nós temos essa rede? Porque tem esses trem que ajuda e a mensalidade. Tem um monte de rede, mas tudo sempre diferente da nossa. Mas que é muito bacana. Me falaram que nosso tipo de rede são uma das melhores, né? E nós ficamos todos cheios.
Agradece a nossa turminha da incubadora aí, a Marina, todo mundo aí, pessoal. Nós falemos, né, gravemos. Todos nós, eu, a Sara, o Sebastião, a Sara falou um pouco a mais, né, assim, mas eu e o Sebastião, que é meu esposo, falamos do começo, do interesse de agroecologia, porque lá no norte é muito bonito a agroecologia, eles fazem com amor, eles já está avançado. Nós aqui é um grãozinho de areia no oceano, porque aqui nós vivemos em volta de soja, cana. Então, eu imagino, nós somos um grãozinho de areia na nossa vista. Lá é todos agroecológico, é muito bonito lá no norte, lá em Sergipe, na banda lá de todos, que estava tudo reunido. Então, a agroecologia lá é bem avançada do que aqui no estado de São Paulo. É bem difícil mesmo, porque aqui onde nós está, todos os lados, nós está no lado de cima tem soja, do lado de baixo tem soja, do outro lado, do lado tem cana. Então eles passam veneno de avião. Para começar, passam veneno de avião. Lá no nosso, onde nós plantamos, nós não passa veneno. Só que os bichos que escapam de lá vêm e detonam a nossa horta tudinho. Minha abobral pegaram a noite passada, mas detonou a abóbora, tá toda furada, furou tudo, mas furou mesmo. É bem furado mesmo. Falei, nossa, meu Deus. Que nem pepino. A selga, eu plantei a selga, nossa, alguns pés escapou, mas o resto a lagarta tá comendo tudo. Com todos os cuidados que nós temos aqui com os nossos matos, com nossas plantas, nossas vegetação, que nós planta bastante, é medalhão, é andu, é napiê, tudo. Até o vizinho ali viu as nossas moitas de colonião, de napiê, falou assim, faz parte, assentamento faz parte de mato? Eles não têm noção, meus vizinhos do lado passam veneno, nem deixam isso daí para proteger a nossa horta. Mas assim mesmo, eu plantei o pepino na estufa, que é com sofilme em cima e sombrite do lado. Assim mesmo, a mosca da lagarta, como fala, é a lagarta da traça, que é uma borboletinha da traça, entrou dentro da minha estufa, acabou com a minha estufa de pepino. Eu joguei para as galinhas ontem 6 caixas de pepino, tudo furada. E ali também, e lá está tudo furado. É questão de um dia, uma noite. Uma noite, eles devoram. Eles é que nem gafanhoto. É que nem o meu marido fala, o Sebastião fala assim, não é só ganhar, a gente perde também. A gente perde por motivo que nem é o grande negócio que prejudica nós aqui, é os vizinhos sem consciência, que é uma D20 todo dia nas costas, D20, ó. Então, os bichos vê afetado lá onde ele vai? Vai ali na agroecologia. E quando tem as plantinhas que chama eles, estraga as plantas. Mas eles gostam do pepino, eles vão no coisa bonita. Eles gostam de coisa bonita. Eles gostam de estragar. Mas é assim mesmo. Tomate mesmo aqui é uma luta para nós pissuir. Para pissuir tomate aqui, a gente fala, ó, vai ter surpresa para o nosso consumidor. A gente já manda pepino e fala, vai ter surpresa. Mas ainda bem que eles entendem. Agora, nesse entendimento agora que melhorou as nossas vendas. Porque se eu levar algum tipo disso para o CEAGESP, eles não recebem. Eles não recebem. E os consumidores entendem. Com certeza, a pandemia foi um grande desafio, está sendo ainda, né? Mas ainda com pandemia ou sem pandemia, o nosso desafio é manter aí um planejamento da produção das agricultoras,
que contemple aí as cestas e a venda do extra, e também a produção que eles têm para além da rede. E a gente vê que para pensar um planejamento de produção, é importante pensar em todos esses desafios aí que Diva e Cida estão colocando, né? Um manejo do solo, das águas, que seja ecológico, que respeite o ciclo da natureza, mas entendendo o contexto que eles vivem, né? Que é isso, eles são um paraíso para essas pragas, né, estarem aí se alimentando. E então a gente vê a importância que a gestão tem também em estar promovendo oficinas, processos de formação voltados para a agroecologia. A agroecologia, como você colocou, é uma forma de resistência a toda essa cultura que vem para cima, né, que prega competição, né, que não respeita aí o ciclo natural da terra. Então, isso com os produtores é um desafio e com os consumidores também, porque, como ela falou, né, a gente aqui adora ver uma lagartinha no nosso pepino, porque é o nosso controle de que aquilo não tem veneno, né? Então, dá até um alívio, assim, nossa, se ela está comendo, eu também estou comendo, né? Mas é algo que a gente também trabalha com os consumidores também, né? Nos momentos da integração. Então, esse processo de formação a gente ainda mantém por meio de lives, por meio enfim, de encontros só de consumidoras, de consumidores também. A gente também queria investir nos mutirões, e também a gente está em vias de procurar recursos financeiros para poder montar um espaço coletivo para essas agricultoras e agricultores, né? Eles ainda, cada um planta no seu lote, e os encontros semanais estão acontecendo no momento na Casa da Diva, que é onde tem rede de Wi-Fi. Mas a gente sonha muito com um espaço coletivo para essas agricultoras, né? Tanto para uma cozinha coletiva, para ter uma produção mais aprimorada, os processamentos mais elaborados, e também um espaço para colocar as nossas coisas da reunião. A gente tem uma tecnologia social pensando no planejamento de produção, que é um painel enorme, e também as nossas outras ferramentas da reunião, tem um espaço coletivo. Esse está sendo Tá sendo o nosso horizonte também, né? Buscar recursos financeiros para que a gente possa construir. E também a gente pensa nessa construção de modo que respeite a natureza, né? Uma bioconstrução, que as agricultoras e os agricultores participem desse processo, tanto de elaboração de projeto, quanto, né, do momento ali do fazer da construção. Acho que a gente prioriza muito aqui na rede são os processos, o caminho mesmo, né? Eu sempre, nas conversas, no meio de uma tristeza, de uma pandemia que a gente tem medo até de ir no mercado, a nossa venda assim, melhorou, nossos extras melhorou. A nossa venda aí na rede melhorou. Antigamente, a gente fazia pão e levava sem estar comprado. Levava que nem fosse uma feira livre mesmo. Às vezes, a gente levava 10 pão, vendia 2, 3, e aí voltava para trás. Os restos, assim, sobrava, a gente trazia. Feira livre, que tinha uma feirinha livre, antes da pandemia. Agora, nós levamos nossos extras, que eles falam extra, que é a nossa feira livre, fora a sexta, nós leva vendido. Então, já sai vendido daqui. Se eu vendo 8 pão, eu faço os 8 pão e levo. Se eu faço... Melhorou mais, né? Melhorou mais. Então, no caso, eu levava 10 doces, vendia um doce, eu voltava com os 9 para trás. Não, eu faço 10 doces. Está aqui meu doce. Eu falo, eu tenho 10 doces. Aí os consumidores lá falam, um compra, vendo 7, ou vendo 2, mas eu não preciso estar levando para trazer de volta. Então, essa situação horrorosa da pandemia ajudou nós a vender nosso extra. Não tem desperdício.
Porque o pão mesmo, quando eu faço assim, eu faço uma a mais, eu faço pão para mim aqui também. Então, se eu fazer esse pão, vamos supor, eu faço pão na quarta-feira para levar na quarta, pão quentinho, fresco. Aí eu falava, vou fazer 8 pão. Chegava lá, comprava um. E eu já tinha feito no domingo para nós. Aí eu estava com esse monte de pão aqui. O que eu ia fazer? Eu não tinha onde vender. Aí eu dava para os parentes, tudo. É prejuízo. Eu não ia ter um lucrinho. Agora não, eu levo só vendido. Melhorou 100%. Aí eu esqueci de falar que nós vende também muito, é muito consumido na nossa rede, é ovo das minhas galinhas, frango, tudo nós vende no Extra. As punks, os matos que o povo não dava tudo, nada, até o consumidor aqui adora, né? Os caruru, as Estava berduégua. arrancando as berduégua ontem, lembrando da Marina. Falei, Toda vez que eu arranco a berduégua, eu lembro da Marina. E da Clarissa. Nossa, de primeiro era só minhas galinhas que comia. Eu dou até hoje para minhas galinhas. E eu nunca esperava que tinha gente lá da cidade que gostava de comer isso. A Clarissa mesmo, nossa, adora. A Marina, tem um monte de outras meninas que eu esqueci o nome, eu não lembro aqui, que comem isso daí para mim era só para porco e galinha. Os matos que apareciam do nada, né? Flor, né? Mas foi interessante, a gente uma vez em 2017 fez uma oficina de punks, que era um grupo de agroecologia que tinha aqui em Assis, e aí a gente foi identificando as plantas alimentícias não convencionais e as agricultoras catalogaram todas, assim, é um conhecimento que tem lá atrás, né? O quanto que o pessoal já comia caruru quando pequena, né? As histórias, relembrar desses momentos, né? Eu já comi. Como que chama aquela? Cambuquira. Cambuquira, né? Nós já comia já. Cambuquira nós já comia, mas como é que vocês chamam a hora pronobis? Carne do pobre. É do pobre mesmo, eu não como. Eu como, eu amo aquilo lá. É que nem quiabo. Eu não sou pobre. É muita proteína, né? Nós fizemos até torta de caruru, caruru. A torta é uma delícia. Delícia. É melhor do que fosse uma frango, uma carne. Não, como fala chicória. Muito bem gostoso. Mas chicória também é gostosa. Eu comi esses dias, nunca tinha comido. É docinho, gostosa. A torta de chicória é boa. A chicória é gostosa também. Eu gosto de almeirão. Sim. Aprendeu bastante coisa. Sim, bastante. Eu acho que, para além disso, a gente também tem um trabalho de valorizar esses conhecimentos, né? Porque com a Revolução Verde, com essa nova ideia de agricultura, esses saberes foram menosprezados, né? Substituídos por uma modernização no campo. E aí a gente ter, né? Valorizar, olha esse produto que você tem, eu sou louco pelo seu guaco, pelo amor de Deus, né? Traga pra gente. Então, eu acho que é algo muito importante, né, para a agricultora também, ter consumidores que valorizem a sua produção, para a autoestima da produção, é muito importante. José Redondo, sou da família dos idealizadores da cervejaria São Pedro. Eu caí de paraquedas aqui na fábrica, cursando agronomia e começando a tocar aqui no começo da fábrica. A gente começou em 2018, de uma ideia que era para ser montada lá em São Paulo, na capital, do idealizador Alexandre com a Estela, que são a minha prima. E aí a gente
por ter o espaço aqui e uma água de ótima qualidade, optou em montar por aqui a fábrica, até porque fica perto dos centros de distribuição. E aí foi uma ideia que era muito pequena no começo, que começou a crescer de um jeito que a gente não esperava assim tão rápido. A gente começou com uma cozinha de 250 litros por braçagem e hoje está com uma cozinha de 1.200 litros por braçagem. Conseguimos atender aqui na região umas 8 cidades, com o nosso forte maior evento. Agora, com um time de vendedores maior de 8 vendedores, a gente espera distribuir melhor nossos produtos e assim ampliar ainda mais a nossa fábrica. Bom, o nosso carro-chefe sempre foi e ainda é a Lager. A gente começou com uma receita de Lager bem artesanal, assim, que puxava muito aquela cor opaca, sem brilho, que puxava muito o sabor do malte, assim. E aí, com o estudo de mercado e algumas dicas de alguns consultores que a gente fechou, um deles é o Marcus Damper, que foi o cervejeiro da Baden-Baden e Dama Beer. Então aí a gente fez um estudo de mercado e a nossa Lager do que era antes está bem diferente. Hoje ela é um produto mais brilhante, assim, a cor dela é mais pro amarelo, mais pro douradinho, para agradar o público. E aí fora isso a gente tem a IPA, que sempre foi o sucesso da nossa fábrica também. A IPA, naturalmente, ela já é frutada, então a gente tem vários lúpulos que realçam esse fruta da cerveja. E aí uma outra coisa interessante que a gente tem já na Stout é que ela tem tons de chocolate, baunilha e café. Só que a gente não coloca nenhum desses ingredientes. São tudo provenientes da fermentação e processo de fervura. O que a gente coloca que está fazendo muito sucesso é a rapadura. Ela está dando um aroma muito gostoso na cerveja e um açúcar residual muito legal também. E tem agradado bastante, principalmente na hora de fazer as combinações com queijo, sorvetes, fica bem legal. A fábrica, por ser no interior aqui, ser no campo, a gente tem uma visão bem legal de unir isso às nossas cervejas. Então a gente pensa em montar uma estrutura aqui para a galera vir conhecer, dar aquele passeio na área rural, ter também alguns tanques de peixe aqui que a gente pode reabrir, que está desativado, para a galera ter esse contato direto com a natureza e chegar aqui no pôr do sol ou então no almoço, fazer alguma coisa aqui, um churrasco, uma costelada, fazer alguma coisa para chamar o pessoal para conhecer a área rural e também degustar o produto. A gente tem uma ideia que é pegar um ônibus, pegar um busão aí, fazer uma visita nos pontos turísticos da cidade, passar pela fábrica, a galera conhece o produto, tem uma visita aqui bem legal. E aí depois a gente já conversou também com o Diogo Natali, que é da cervejaria Ficus, para passar por lá também, já que não é tão longe. E fazer esse passeio, chamar alguma coisa para focar para o turismo rural e conhecer também a nossa fábrica. Além de conhecer a fábrica, a gente tem aqui próximo, deve dar uns 4, 5 quilômetros, uma cachoeira bem conhecida aqui em São Pedro. É a Cachoeira do Saltinho. A galera vai muito lá para curtir mesmo, fazer um piquenique, um churrasco no pé da cachoeira. E ela tem um laguinho embaixo bem gostoso para nadar. Então, já é conhecida a cachoeira, a gente pensa em trazer mais gente para conhecer, para divulgar, porque é um turismo rural e ele está meio apagado aqui no interior, né? A princípio, quando as primeiras pessoas provaram a nossa cerveja, elas vinham de uma linha de cervejas que é aquela, sem falar nomes, mas que não é uma cerveja de verdade, né? Que tem mistura de cereais, que não tem uma fermentação muito saudável, né? Então elas estranharam muito, porque a cerveja artesanal carrega muito o sabor do malte e o sabor do lúpulo. E aí, esse choque de diferença assustou um pouco. Eles falaram, vixe, não vão gostar da cerveja que vocês estão fazendo, não vai pra frente. E não, devagar eles aprenderam a tomar uma cerveja de verdade e apoiaram a ideia e estão incentivando. A gente pensa sempre em ter alguma novidade esporádica dentro da fábrica para chamar aquele cliente que
às vezes nunca provou nossa cerveja, mas se a gente fizer uma cerveja diferente, ele vai provar. O ideal é sempre manter 4 estilos em produção, isso daí para você não ter percas dentro do seu estoque. Mas é legal sim, se você sempre fazer alguma coisa de comemoração, vai aniversário da cidade, ou vai juntar com outra cervejaria e fazer alguma coisa especial para juntar os públicos e conseguir atingir mais número de pessoas. Por exemplo, a gente tem uma cerveja que faz muito sucesso aqui, que é a Weiss, uma cerveja de trigo. E aí, só que mesmo ela fazendo muito sucesso, eu não consigo produzir ela sempre, porque ela é um produto que tem um tempo de prateleira muito curto. E eu preciso manter ele refrigerado. Mas assim, vai ter algum evento grande, tipo Rock in Rio Pardo, que a gente sempre participa, a gente faz. Então, sempre tem novidade. Hoje, as cidades que a gente atende são aqui da região mesmo, bem pertinho. A gente tem pontos fixos de venda do chopp em copo, que são bares, restaurantes, lanchonetes, e o delivery nosso aqui nessas cidades mais próximas, que são Santa Cruz, Ourinhos, Ribeirão do Sul, Ipaussu, Chavantes, Campos Novos. A gente faz essa entrega das máquinas mesmo para o cliente, tanto máquina, garrafa e atende. Das nossas cervejas, temos a Lager, que combina muito bem com uma mussarela de búfala, um salame, para a gente comer assim com uma porção no dia a dia. E também temos a Session IPA, que combina muito bem com uma comida japonesa. A gente brinca aqui que, além da família não gostar muito de cerveja artesanal, ia conseguir aprender conseguir desenvolver o gosto pela cerveja artesanal, de não conseguir tomar outras cervejas, também conseguimos influenciar eles a comer comida japonesa, que era uma coisa que eles também não gostavam. E por harmonizar muito bem com a IPA, foi. E também a gente conseguiu aqui fazer uma brincadeira bem legal da Stout, que ela combina muito bem com sorvete de baunilha. Então qualquer sobremesa com sorvete de baunilha vai harmonizar muito bem. A estrutura da fábrica aqui hoje conta com 5 tanques em uso e uma cozinha de 1.000 litros de braçagem útil. A gente consegue produzir aí até 15.000 litros mês, tranquilo. E a ambição é sempre de aumentar, porque a gente quer crescer, né, como toda empresa. E aí essa pandemia deu uma atrapalhada nos nossos planos, né, infelizmente. Como o nosso foco maior aqui eram as festas, as confraternizações das empresas agrícolas aqui próximas das áreas rurais, né? Das cidades próximas também, Santa Cruz, Ourinhos, que era o nosso forte. E aí, como a pandemia, a gente deu essa quebra no crescimento, mas assim, sempre buscando melhorar a estrutura, melhorar linha de envase. O nosso último investimento aqui foi uma linha de envase nova, ela não é 100% automática, mas tem alguns processos automáticos. Para garantir um produto 100%, com a qualidade 100% no final na garrafa, na mesa do cliente. Isso que a gente sempre busca. E manter sempre as características de uma cerveja de verdade. Priorizar ali, mostrar na cerveja, no paladar, o malte, o lúpulo, alguns traços da levedura, da fermentação também, e trazer isso como se o cliente estivesse pegando direto do tanque, sabe? Não tirar esse frescor que a cerveja artesanal tem que ter, essa sensação de tirar direto do tanque. Eu nunca imaginei trabalhar numa fábrica de cervejas, tanto é que eu estudava agronomia, queria continuar com o trabalho do meu pai, dos meus avós. E aí o Alexandre, o louco de São Paulo, veio com a ideia e me jogou aqui dentro para tomar conta. E aí fui pegando gosto pela coisa e todo mundo me pergunta, você deve beber toda hora, deve tomar café da manhã lá na fábrica. E realmente, tem dia que eu tomo café da manhã aqui na fábrica com um copo de cerveja. Mas é necessário provar a cerveja. Às vezes eu tenho que ir com todos os tanques cheios, em fases diferentes, sempre com fases diferentes em cada tanque, e eu tenho que, no paladar, provar. Vamos ver se está tudo certo, se eu tenho que fazer alguma coisa, se essa aqui não está no padrão, e aí a gente vai. Mas aí quando eu vou sair, geralmente eu não tomo cerveja, ou só se tiver alguma coisa que eu queira experimentar nova, assim, né?
Mas a galera, você trabalha com cerveja, não vai beber cerveja? Que eu tomo meu café da manhã aqui na fábrica, né? Bom, vou falar um pouquinho da minha experiência com o público daqui, do interior mesmo, que nunca tomou uma cerveja artesanal. O primeiro impacto, primeira reação que eu vejo neles é que eles acham a cerveja um pouco amarga. Só que aí eles começam a tomar, toma uma vez, toma de novo, e aí eles já começam a ver que esse pequeno amargor não é uma coisa desagradável, é uma coisa que é da cerveja, que uma cerveja de verdade tem. E aí eles começam a entender e a ver os benefícios de uma cerveja artesanal. E começam a vir e procurar, poxa, o que mais você tem? Você tem que tipo de cerveja? Como é que... O que você tem? Eles começam a questionar o que mais a gente tem e assim eles vão conhecendo. A primeira reação deles é essa, de achar mais amarga, mas aí vão acostumando e procurando cervejas mais amargas porque curtem essa experiência de uma cerveja equilibrada entre amargor, doçor, teor alcoólico e principalmente o aroma. Eles elogiam muito o aroma também. Bom, a gente aqui tem muito contato com a área agrícola, né? E aí a gente vê que os filhos dos agricultores, assim, têm a intenção de ir para outras cidades grandes e tal. Mas com o aumento de tecnologia da produção, tanto dentro de uma fábrica como dentro de um trator na área rural, a gente vê que está tendo um interesse maior. Eu, por exemplo, minha intenção era ficar no campo e vou continuar ficando no campo, conciliando a produção de uma fábrica com a produção agrícola aqui que a gente tem e tocando. Não tenho intenção nenhuma de sair do campo. Quero aproveitar ao máximo a tranquilidade aqui, o ar puro e tentar trazer mais gente para conhecer essa experiência. Conhecer cachoeiras, conhecer represas e conhecer uma cerveja legal. A nossa ambição é sempre crescer, né? E aqui a gente visa esse crescimento sem perder qualidade. A gente espera atingir novas cidades, ir para longe mesmo para a galera conhecer a nossa cerveja, mas sempre assim, muito preocupados se o processo vai mudar, se a gente vai perder qualidade durante esse processo. A gente já vinha pensando que talvez, em vez de ampliar muito essa fábrica aqui, criar uma filial em alguma cidade não muito próxima, mas assim, sempre um de nós da família lá controlando para não fugir do nosso padrão. O nosso nome aqui é uma brincadeira. Como os nossos pais, os nossos avós sofrem muito com a chuva, né? Às vezes a chuva é demais, às vezes a chuva é de menos. E aí, puxando esse lado, que tem uma brincadeira com o Santo São Pedro, que controla essa chuva, essas questões de clima, né? E a gente fez a brincadeira também para trazer o nome da cidade. A gente até está passando por uma transição aqui, está trocando os rótulos das nossas garrafas para chamar o São Pedro, que a galera não associava o nosso nome antigo, que era uma linha que chamava Brew Horse, que é uma brincadeira também que a gente fez com o Brew House, né? E aí a gente esqueceu isso daí, deixou de lado um pouco e trouxe o São Pedro estampado na nossa garrafa aqui, carregando a chave, carregando uma nuvem ali, e fazendo essa brincadeira mesmo, para chamar a imagem do santo e da cidade. A cidade aqui, apesar de muito pequena, é a nossa principal consumidora. Depois temos Santa Cruz, Ourinhos, mas graças a Deus aqui a cidade aprovou bastante o nosso produto e indica bastante o nosso produto. A gente espera crescer com foco em eventos, que é o nosso forte, mas também carregar ali as garrafas, que está saindo legal também. E assim, ampliar a fábrica, ampliar a produção, contratar mais funcionários e assim vamos. No começo a gente sofria bastante com problemas de espuma, problemas ali de qualquer fábrica no começo, ajustar a receita e tal. E aí, como o Alexandre fica lá em São Paulo, ele teve o contato com o Marcos. E aí, numa conversa ali, conversa aqui, compramos uma consultoria dele. E aí ele fez estudo de mercado, estudo de processos. Aqui não mexeu muito na nossa receita, ele mudou mais a cor e
e esse brilho que eu comentei, né? Para agradar mais o público, para chamar a atenção do público. E aí também mudou bastante processos aqui dentro, porque é uma fábrica nova, sempre tem os seus errinhos, né? E aí, em vez de errar e aprender com os seus erros, a gente pegou e chamou alguém que já entendia do assunto para ajudar a gente nessa etapa. E aí a gente brinca aqui com os conhecidos nossos que a gente avançou uns 8 anos de erros dentro de uma fábrica, comprando a consultoria dele. Bom, para quem pretende abrir uma fábrica, primeiro você tem que provar bastante estilos e ver o que você quer seguir. E aí, tendo uma noção de que você quer seguir, procurar uma cervejaria amiga, assim, próxima, e ter uma ideia de estrutura. A gente sofreu bastante com isso, a gente não conhecia o Diogo, não conhecia outra cervejaria aqui próxima. E aí a gente foi na tentativa e erro. Algumas coisas de estrutura a gente teve que fazer várias vezes, ajusta aqui, qual o piso a gente deve usar, a altura. Tudo isso, junto com os órgãos responsáveis por fiscalização, tem que ser muito justo. Qualquer coisa errada não vai passar na documentação e você também pode sofrer com as consequências de uma alvenaria não muito bem planejada. Bom, você que está aí passando aqui perto de São Pedro, dá uma passadinha aqui na nossa fábrica, conhece aqui a nossa estrutura e aproveita para provar alguma coisa. Tenho certeza que alguma coisa vai agradar. Além de poder tomar uma cerveja de qualidade, aproveitar a área rural aqui, o paisagismo também, e conhecer talvez a cachoeira aqui perto, que é bem legal. E-commerce, né, que é uma unidade da Local Web. Bom, eu nasci aqui em Marília e sempre eu tive bons exemplos de empreendedorismo na família. Né? Minha família teve um comércio, tinha uma distribuidora e eu fui logo cedo trabalhar então nesse negócio familiar. Comecei a fazer faculdade de administração e tive contato com a internet, com o e-commerce que estava começando, isso em 2002. E aí então, por uma necessidade própria, eu comecei a vender produtos e vi que não existia um software de gestão para vendedores, para quem também vendia produtos na internet. E aí, então, eu acabei pegando como desafio criar uma solução de gestão de vendas e e-commerce, né, para que você, quem não tivesse tanto recurso em criar um sistema, pudesse começar a vender pela internet. Isso foi em 2003, né? E aí, depois de alguns anos trabalhando como uma atividade paralela, em 2005 eu fundei a Tray como uma empresa então focada em software para e-commerce. De 2003 a 2005, esse período aí pré-empresa foi ainda como um projeto pessoal, né? E aí é claro que vem muitos desafios e muitas vezes você pensa em desistir, largar tudo. Né, e era muito incerto, né? A gente tinha um comércio eletrônico muito incipiente no Brasil, estava começando, não tinha nos consumidores esse costume de comprar pela internet e o meu público seriam vendedores, que eram mais escassos ainda, tinham pouquíssimas pessoas vendendo. Mas eu não desisti, com muito trabalho, e eu comecei a perceber que tinha essa demanda de ter ferramentas para auxiliar quem vendesse pela internet. Até porque então era muito caro uma empresa montar um site, né? Por isso, inclusive, que somente grandes empresas vendiam pela internet. Uma pequena empresa, um comércio de bairro, não tinha acesso, não tinha dinheiro para montar um sistema para vender via internet. Então, isso que acabou me motivando a realmente criar uma solução que fosse acessível, democrática para pequenas empresas. O nosso DNA sempre foi atender pequenas empresas, pequenos negócios, profissionais liberais, empreendedores que querem fazer negócios pela internet.
Então, acho que esse desafio no começo e entender que o mercado não tinha soluções para quem era muito pequeno foi o principal motivador de continuar, né? E aí, quando eu fundei a empresa, em 2005, eu participei de um projeto de incubação, né? Tive o apoio do Sebrae, da Prefeitura, do Univem, e isso também trouxe para a Trey, logo no começo, um pouco de apoio, né? E condução aí, algumas consultorias para ajudar a empresa, né? Mas eu digo que realmente tivemos muitos desafios, tivemos alguns momentos com vontade de até não continuar, porque o Brasil é um mercado muito difícil para quem é empreendedor, né? E já estamos aí desde 2005, então acho que é uma jornada que o que resume muito é essa dedicação a fazer com que o nosso pequeno cliente consiga também vender pela internet. O nosso produto da Trey, ele tem toda essa solução de software, mas também a gente traz muito conhecimento para que o pequeno varejista consiga montar o seu site e saiba como atender o seu cliente via internet. Então a gente tem aí uma área de educação para ensinar os clientes, né? E para mostrar como que é essa operação de uma venda online, essa operação de um novo canal de venda. Então praticamente faz parte do nosso negócio ajudar os nossos clientes também a entenderem como vender pela internet. Porque senão muitos clientes não vão conseguir se adaptar, não vão conseguir vender, e aí a gente acaba no final não tendo uma solução que seja viável, né? O cliente acaba fechando a loja online. Então hoje é um grande desafio para a gente fazer essa educação. E a gente vê que, assim, ao longo do tempo, os comerciantes foram entendendo essa necessidade de vender online, né? Como um canal adicional, muitas vezes como um único canal de venda. Temos aqui muitos empreendedores que montam o seu e-commerce até antes mesmo de ter uma loja física, né? Como teste, como uma validação de produto. E muita gente que usa também o e-commerce como uma renda extra ou como sua única renda, né? Pessoas que perderam o emprego, saíram de uma economia formal, saíram de uma empresa e precisam se virar e acabam encontrando no e-commerce a sua sobrevivência. E são pessoas que muitas vezes nunca tinham vendido pela internet. Então, é uma grande responsabilidade nossa ensinar esse cliente a conseguir vender pela internet. Então, a Trey foi fundada, né, em 2005 oficialmente, 2003 a 2005 foi um projeto ainda pessoal, e 2005 começou com 2, 3 pessoas, o time começou a crescer, né, e aí ao longo dessa nossa trajetória nós tivemos um perfil empreendedor de lançar novas soluções. Então fizemos soluções de pagamento, que hoje utiliza a marca Yapay, mas também é do grupo, tivemos outros produtos, né, e aí o nosso time foi crescendo de forma bem acelerada. Temos hoje, aqui em Marília, essa unidade de plataforma e também o nosso time de pagamentos da Yapay. Então, hoje soma-se quase 450 pessoas aqui em Marília, né, incluindo pessoas da região que acabam trabalhando conosco, mas eventualmente moram em cidades próximas. E nós começamos aí a também adquirir outras empresas para aumentar a nossa oferta de produtos, né? Então, o nosso time, que lá atrás começou com 2, 3 pessoas, né? Hoje, na região de Marília, tem 450 pessoas. E aí nós temos escritórios também em Belo Horizonte, com praticamente quase 80 pessoas. Temos escritórios em São Paulo, em Curitiba, no Sul, em Novo Hamburgo, em Pelotas. Então, são escritórios que vieram a partir de aquisições, né, de outras empresas, e que a nossa cultura é de manter esses times, né? Nosso grande foco é manter pessoas, principalmente nessa área de tecnologia. E aí, quando a gente encontra, né, um time, uma solução muito interessante e que pode fazer sentido de se juntar a nós, a gente então faz um modelo de aquisição onde esse time é preservado e a gente mantém essa estrutura, inclusive no seu local original de trabalho. Então, por isso que hoje a gente já está distribuído praticamente no Brasil todo, e temos também funcionários trabalhando de forma remota de outros estados aí do país. A gente, aqui em Marília, sempre teve muito próximo das faculdades, né? Então, nós, inclusive, estamos aqui numa região que tem ao lado diversas faculdades, e a nossa visão foi sempre estar próximo dessa formação, né? Porque, no final, a área técnica tem uma escassez de mão de obra. Isso é, infelizmente, um problema, né, generalizado do país. E o que a gente tenta fazer é estar próximo para dar oportunidade para esses jovens que estão
na faculdade, estão em cursos técnicos, e também, de certa forma, ajudar na formação, na complementação da formação dessas pessoas. Então, por muitos anos tivemos programa de estágio, que a gente deve retomar o ano que vem, né? Tivemos já um laboratório de inovação, temos programa de trainee. Então, a gente acaba que tenta criar formas de absorver essa mão de obra o quanto antes e complementar essa formação, né? A gente sabe que hoje, se a gente for depender apenas de contratar pessoas já formadas, não existe um número de profissionais para todas as empresas de tecnologia. Então, a gente tem que atuar, inclusive, nessa base de formação e, principalmente, divulgando a carreira de TI como uma carreira atrativa, para trazer mais pessoas para a área de TI, né? São pessoas que vão ter aqui uma jornada, não só na Trey, mas em outras empresas, né, de muitas oportunidades, porque TI, de forma geral, hoje demanda muitos profissionais, a gente tem uma carência de mão de obra. Então, também o nosso trabalho é divulgar essa carreira, divulgar essas oportunidades como uma grande possibilidade para quem é jovem, para quem está escolhendo a sua formação, de escolher por um curso técnico, né, e se tornar ou um programador, alguém da área de produto, mesmo áreas correlatas como suporte, como marketing, mas que venha para a área de TI, né, venha para o departamento, para esse segmento de TI. O que eu diria é que assim, o empreender hoje é muito legal porque tem muito mais facilidades do que tinha quando eu comecei, né? Então, lá em 2002, você não tinha entidades de apoio, não tinha, né, aceleradoras, incubadoras, associações de startup, né? Então, quem empreende geralmente cria uma startup. E hoje você tem já um ecossistema muito mais amplo para apoiar os empreendedores. O fato é que uma ideia, muitas vezes, é só o começo, é um grão de areia perto de toda a dificuldade que o empreendedor vai ter, né? A gente sempre fala que a ideia é o mínimo, o mais complexo, o maior desafio é a execução. Como colocar aquela ideia em prática? Isso vai passar por você ter um produto que seja viável, você ter um time que consiga executar, você ter uma liderança, né? Você reunir pessoas em torno de um propósito. Então, muitas vezes, a ideia, né, é uma ideia que pode nascer em vários locais ao mesmo tempo. Muitas empresas acabam tendo a mesma ideia. E aquela empresa que executar melhor vai ser a empresa que, no final, pode ser a vencedora. Então, o grande desafio hoje, quem quer empreender, muitas vezes é desapegar um pouco da sua ideia, né? Não achar que você tem uma ideia que é muito inovadora e validar essa ideia com outras pessoas, com outros empreendedores, com alguém que, né, já teve uma trajetória, mas principalmente se cercar de pessoas que vão defender aquela ideia, vão comprar aquele sonho, né? Que vão ser seus sócios, seus investidores, pessoas do seu time, para que você consiga montar uma empresa que possa, então, colocar no papel aquela ideia. E, como eu disse, né, hoje existe um ecossistema muito completo, né, com várias entidades, tem o próprio Sebrae que apoia as empresas iniciantes, então, esse empreendedor também precisa buscar ajuda, precisa se qualificar, né? E aí, um cenário muito diferente do que a gente tinha no passado são as ferramentas que auxiliam essas empresas a ganhar tempo, né? Então, a gente tem desde ferramentas que a própria Trey, a Localweb vende, a Localweb tem soluções de presença digital, de gestão de redes sociais. Então, a gente tem uma gama de produtos que antigamente não existiam. Antigamente, o empreendedor teria que construir toda a sua solução, né? Conectar todas as conexões, conectar todas as empresas que ele quisesse. E hoje a gente já tem isso no mercado como soluções para ele contratar como serviço, né? Então também eu acho que o empreendedor tem que olhar o mercado, buscar soluções e não querer construir de novo tudo do zero, né? Não querer reinventar a roda, o que a gente brinca bastante. Usar soluções prontas, conversar com outros empreendedores e tentar utilizar, focando muito nessa execução da sua ideia. Bom, a Trey, ela, então, foi fundada em 2005, né, e em 2012 nós encontramos a Localweb. A Localweb já era uma grande empresa, né, uma empresa de destaque no Brasil na área de hospedagem de sites, de servidores, e a Localweb queria crescer também em e-commerce. E a Trey já vinha se destacando como a principal empresa de e-commerce focada para pequenos negócios. E aí foi, então, assim, eu diria que um casamento perfeito, né, porque uma negociação dessa é muito mais do que uma compra entre empresas. A gente tem que ter aí uma
uma boa relação, né? Inclusive, estamos indo para quase 10 anos já, né, a Tray fazendo parte da Localweb. Então, a Localweb, em 2012, adquiriu um percentual da empresa, inicialmente, e ao longo dos anos seguintes, a Localweb comprou o restante da empresa. A gente não fala de valores, mas o principal ponto é que a Localweb focou muito em ter a Tray como seu braço de e-commerce, né? Ter aqui as pessoas que fizeram a Tray como pessoas importantes no grupo, né? E por isso que, inclusive, nós temos ainda a marca, né? Então, a Localweb entendeu que a Tray era o veículo para fazer com que o e-commerce ficasse ainda maior, a gente democratizasse ainda mais a nossa solução para pequenas empresas. A Localweb fez outras aquisições ao longo da sua história, né? Então, comprou outras 5, 6 empresas, e aí em 2021, a Localweb, 2020, a Localweb fez um IPO na Bolsa, né, na B3, então um IPO de grande sucesso, foi um IPO que era, inclusive, muito aguardado, porque a Bolsa do Brasil tem poucas empresas de tecnologia, e a Localweb conseguiu, então, reunindo esses produtos que são extremamente inovadores e democráticos, né, produtos que qualquer pequena empresa consegue adquirir, ela reuniu um pacote de soluções que fez muito sentido e conseguiu, inclusive, ser um IPO de grande sucesso, né, praticamente o IPO com maior sucesso nos últimos anos. E aí, após esse IPO, a Localweb continuou investindo na Tray e em outras empresas e fez mais de 10 aquisições, né, algumas, inclusive, empresas que se juntaram à Tray para continuar esse desafio, né? Então, hoje, a Tray e a IAPay fazem parte da Localweb como uma grande companhia, assim como empresas que nós adquirimos em Curitiba, em Novo Hamburgo, Pelotas, Belo Horizonte. São todas as empresas que compõem o nosso grupo, né, que foca em e-commerce. Então, eu diria que foi assim, uma experiência muito gratificante. Hoje eu estou à frente dessa unidade que contempla aquisições no segmento de e-commerce, então todo o braço da Localweb para e-commerce. E o que eu tenho como empreendedor é uma grande satisfação de ter fundado uma empresa, né, ter conseguido crescer, conseguido chamar a atenção de um grande grupo, né? E aí, quando houve essa aquisição, tivemos também esse interesse da Localweb em que os fundadores continuassem, né, e que eu ficasse à frente nesse novo momento da Localweb e ela acelerando, comprando novas empresas. Então, hoje o meu papel, que lá atrás foi um fundador, é hoje de encontrar novos fundadores, né, de fazer essa conexão entre os nossos negócios com novas empresas, inclusive olhando para futuras aquisições. Então, muito do que eu passei lá atrás, eu encontro no meu dia a dia agora, né, e tento identificar essas oportunidades para essas empresas, essas startups que estão sendo criadas, se juntarem à Localweb. Então, é praticamente, eu que já estive no lado do empreendedorismo, agora estou no lado de ajudar novos empreendedores a fazer a trajetória que eu tive, né, uma trajetória aí muito prazerosa e já de vários anos, né? Eu acho que o principal ponto é de muito trabalho, né? Ninguém consegue, nenhuma empresa consegue crescer, consegue evoluir se não tiver muito trabalho. Eu acho que esse é o principal ponto. A gente tem praticamente 2 segmentos de empresas que poderiam se associar a gente, né? Como parceiras, são empresas aí que querem ser independentes e atuam com e-commerce. Aí a gente tem programas de parceria na Tray, na IAPay, são empresas que podem revender os nossos produtos. Então isso, a gente tem programas que são bem abertos. E aí quando a gente entra na linha de aquisições, né, de M&A, aí a Localweb ela tem um filtro que a empresa já tem que ser um pouco maior, né? Então é uma empresa que já se consolidou no seu segmento, uma empresa que já tem uma base de clientes, já tem um time, é uma empresa que já está faturando aí alguns milhões por ano. Então a Localweb ela não faz um investimento que seria nas primeiras fases de uma startup, né? Isso tem vários outros players no mercado que acabam investindo, né, com investimento semente, investimento em empresas que estão começando. A Localweb, até pela estrutura dela, ela já procura uma empresa que está aí perto dos seus 10 milhões de reais por ano de faturamento, tá? Então, eu diria que não é muito foco de encontrar empreendedores que estão começando ou quem tem uma ideia agora. Essas pessoas que estão começando, que têm uma ideia, vão ter que colocar para funcionar, vão procurar incubadoras, aceleradoras, fundos de investimento semente, e aí, eventualmente, esse negócio se destacando no mercado, sendo ou de e-commerce, ou de pagamentos,
ou, né, soluções de SaaS, de assinatura, aí pode fazer sentido no futuro que a Local Web invista nessas empresas. Mas acho que o grande ponto é a Local Web escolhe empresas que tenham sinergia com os nossos negócios, né? Com plataforma de e-commerce, com pagamentos. Então, também o foco da Local Web é trazer novas soluções para ajudar o pequeno empreendedor, o pequeno comerciante. Então, também tem que ser uma solução que faça sentido para complementar a nossa oferta de produtos. A gente tem muita satisfação em ter sido, muitas vezes, a única salvação de estar disponível para ajudar essas empresas, né? É lógico que foi um momento muito triste para todos, né? Tanto em relação humana, às vidas perdidas e também aos empregos perdidos, a dificuldade de muitos empresários, mas nós estávamos preparados para abraçar essas pessoas, né? E para atendê-las com uma solução barata, porque o que todo mundo precisava era sobreviver. Então, muitos comerciantes fechando as suas lojas e a gente ajudou, apoiou com uma solução de e-commerce que custa menos de R$50 por mês. Então, é muito acessível. E isso eu acho que foi um grande desafio para a gente, porque a pandemia, quando começou, de fato, acelerou muito a nossa demanda por serviços, né? Então, tivemos que aumentar time, contratar pessoas, ao mesmo tempo que a gente estava se protegendo. Então, toda a empresa foi trabalhar em home office, a gente saiu dos escritórios, estamos aqui agora voltando com menos de 10%, né, das pessoas, tanto é que nosso escritório está bem vazio ainda, e nesse momento tivemos que contratar pessoas, treinar pessoas para conseguir atender toda essa demanda de comerciantes que estavam aí sofrendo com o seu comércio. Então, eu acho que passado praticamente aí, né, 1 ano e meio, o que a gente vê é que foi um momento de muita superação de todos, né, e nossa superação em atender, em colocar de pé uma operação muito maior para conseguir ajudar esses pequenos, né? E o nosso DNA sempre foi em democratizar o e-commerce, então não seria diferente nesse momento, né? Então, não tivemos, pelo contrário, nenhum aumento de preço, nós fizemos promoção, demos período gratuito, então a gente se colocou numa posição de ajudar quem precisava, né, muito oposto de algumas empresas que até acabam se aproveitando em momentos de crise. A gente entendeu que era o nosso momento de ajudar essas pequenas empresas, né? O nosso foco, eu sempre repito, que são pequenos comerciantes, pequenos empresários. Então, assim, foi um momento muito difícil para todos, mas que a gente acabou, de certa forma, crescendo nesse momento por ser quase que um pilar de sobrevivência de quem estava com as portas fechadas. E o que a gente viu é que os consumidores também, para se proteger, acabaram se convertendo ao e-commerce, né? Então, muita gente que não comprava pela internet, que tinha receio, acabou tendo que comprar porque o próprio comércio estava fechado, né? Então, foi uma transformação muito, muito rápida do consumo, do consumidor. E aí, aquele empresário que não for para a internet, ele acaba perdendo as suas vendas, mesmo com a reabertura do comércio, ele não vai ter o seu movimento que ele tinha antes. Então, por isso que o nosso papel é tão importante para fazer com que todos os comerciantes tenham uma presença online e consigam vender pela internet. Bom, graças a Deus a pandemia parece que está indo, né, para o seu término. A gente espera que logo todos fiquem em boas condições aí de saúde e de segurança. E o que a gente vê é que algumas mudanças serão profundas, serão realmente eternizadas, né? Como esse desejo do comprador, do consumidor, ter os seus produtos de forma mais rápida. Então, a pandemia trouxe essa necessidade. Já que eu não vou no comércio, eu quero uma entrega rápida, então o e-commerce teve que se adaptar também a entregar em um dia, entregar no dia seguinte. Então, não esperem que agora, com o comércio abrindo, ele vai parar de comprar pela internet. A gente não acredita. A gente acredita que essa experiência que ele teve comprando pela internet foi muito boa, mas o que a partir de agora vai ficar mais forte ainda é um modelo híbrido, onde ele pode comprar pela internet, mas se ele precisar do produto no mesmo dia, ele pode ir retirar na loja. Se ele puder esperar no dia seguinte, ele recebe o produto em casa. Então, a gente entende que todos os comerciantes precisam estar nos canais de aquisição que o cliente
procura. Então, ele precisa ter uma loja física? Precisa, se o produto dele demanda. Mas ele tem que estar no canal online, porque o consumidor vai procurar online e se ele não tiver um concorrente, pode estar e fazer essa venda. Então, esse comportamento que se acelerou muito na pandemia, né, talvez uma evolução aí de 5 anos em menos de um ano, a gente acredita que não será perdido, que o consumidor não vai deixar de ter esses benefícios que ele experimentou, muitas vezes, inclusive pela primeira vez. Muita gente nunca tinha comprado pela internet e nesses meses de pandemia acabou fazendo suas primeiras compras. A gente entende que esse comportamento vai continuar. Bom, eu diria que essa parte de pessoas passou aí por uma grande revolução, né? Todos esses meses aí. Nós não tínhamos trabalho remoto aqui e, né, de um dia para o outro, com o início da pandemia, em março de 2020, a empresa decidiu que todo mundo deveria trabalhar de casa para se proteger, para não ter qualquer risco de vida. Então, a empresa teve que se aprender, se adaptar, né, com 400 pessoas indo para casa, né, e aí a gente tem questões de computador, questões de acesso à internet, de ambiente de trabalho. Então, nesse começo, a gente apoiou, a gente levou, funcionários levaram móveis, levaram cadeiras para casa, e a gente montou uma operação de guerra para que a empresa continuasse funcionando nesse período. Tivemos que contratar pessoas, então nosso time cresceu muito nesse momento, né, como eu citei, e aí não tinha como ser diferente, a contratação toda via online, através das conferências, processo também de onboarding todo remoto, a pessoa recebia na sua casa equipamento, kit. Então, a gente adaptou um processo para que a gente conseguisse ter colaboradores entrando sem a gente ter um contato presencial. Estamos aos poucos voltando, então tem colaboradores que já estão 1 ano trabalhando conosco e a gente não tinha ainda, né, se visto pessoalmente. Agora, aos poucos, conforme são pessoas que já foram vacinadas, né, ou que já estão, né, imunizadas, a gente consegue passar a ter esse contato mais pessoal. A gente acredita muito que o modo de trabalho não vai voltar como era antes, né? Um escritório cheio todo dia, e a gente tem se preparado para isso. Então, estamos reformando os nossos escritórios para um modelo de colaboração, modelo híbrido, onde o funcionário pode trabalhar de casa, mas também ele encontra no escritório um ambiente de troca de informações, de compartilhamento, de relacionamento. Não acreditamos que o modelo 100% híbrido vai ser um modelo para longo prazo. A gente, como brasileiro, entende que nós precisamos desse contato próximo, desse calor humano, e que você não ter um escritório, você não ter um time para conversar é muito prejudicial para a cultura da empresa no longo prazo. Então, a gente entende que a gente deve ter um modelo, em algumas áreas, um pouco mais flexível, em outras áreas, talvez, um modelo mais presencial, né? Algumas áreas também pode ter um modelo híbrido, um modelo remoto 100%, né? Temos colaboradores de outras cidades, então, eventualmente, até por questão de distância, a gente pode ter funcionários que são 100% remotos, mas a gente acha que o escritório tem que ser um local agora de muito mais de troca de conhecimento, de momentos, do que uma posição de trabalho, né? Então, isso que a gente está investindo agora em reformar nossas instalações para viver esse novo momento híbrido, né? Porque a gente passou por essa operação de guerra em levar todo mundo para casa e agora a gente está tentando entender como vai ser esse retorno, né? Como que vai ser essas relações de trabalho após o fim, né, da pandemia, todo mundo imunizado, todo mundo vacinado. Bom, falando de e-commerce, né, e-commerce é um segmento que tem muita inovação, né? Se a gente não tiver inovação todo dia, a gente acaba, inclusive, ficando para trás. Então, a gente vê que cada vez mais o consumidor quer ter uma experiência, quase que uma experiência do físico no online, né? Então, ele quer ter formas de provar o produto ou de entender como que o produto se adaptaria ao seu ambiente, ao você. Então, a gente tem que ter tecnologias, né, daqui a pouco de realidade aumentada, né, tecnologias que tragam o produto para o ambiente do cliente. A gente tem que ter tecnologias ou formas que ele consiga pegar um produto de vestuário e saber a medida exata para saber se vai caber no seu corpo ou não.
e fora você ter uma inovação de processo para permitir uma troca rápida, uma entrega rápida, né? Para que você consiga ter uma experiência muito boa em comércio eletrônico. E aí, falando de tecnologias, né, a gente não tem, eu diria, uma barreira de tecnologia. O e-commerce ele pode rodar em N tecnologias, então cada 2, 3, 4 anos surge uma nova tecnologia de programação, um novo viés tecnológico de como implementar o e-commerce. A gente tem que estar sempre de olho nisso para conseguir trazer coisas novas para os nossos clientes, né? E aí o que a gente vê de tendência agora, tem tanto essas lives, né, que ficaram famosas inclusive na pandemia, a gente entende que é uma nova oportunidade para o e-commerce, você montar uma transmissão com o seu público, você já tem que ter ali um público e nessa transmissão você oferecer produtos, mostrar como funcionam os seus produtos. Então seria meio que uma venda até no modo antigo, né, aquela venda demonstrativa. Então a tecnologia vai permitir que você faça isso, né? E isso é chamado de live commerce, está muito forte fora do Brasil já. E também a gente acredita numa outra tendência que é o social commerce, que são compras em ambiente social, né? Então amigos indicando produtos, influenciadores indicando produtos, você comprando um produto pelo seu relacionamento com um influenciador ou um amigo, né? Uma compra por influência. Então a gente acredita muito nisso e a gente está trabalhando nessas soluções, né? Como trazer tanto o live commerce e o social commerce para essas pequenas empresas de forma democrática, com, né, acesso muito simplificado para quem é pequeno conseguir também ter essa inovação no seu dia a dia. Bom, eu até sou suspeito de falar porque eu amo Marília, né? Nasci aqui, nunca quis deixar a cidade, mas de fato, quando a Trey foi fundada, Marília não tinha muitas empresas de tecnologia, não era algo natural, não estava no DNA da cidade, a área de tecnologia, e a gente tem o orgulho de participar, de ter fomentado muito esse crescimento das empresas de tecnologia aqui na cidade, né? Então eu participei desde o começo da ACERT, que é uma associação de empresas de tecnologia que temos aqui, e diversos empreendedores que passaram pela Trey, pela IAP, acabaram decidindo sair e montar seus próprios negócios. Então a gente entende que nós fomos um acelerador dessa rede de empresas de tecnologia, né, colocando Marília no mapa nacional como uma cidade com inovação e com tecnologia. Hoje temos aqui, né, como eu já citei, mais de 450 pessoas e a gente tem um giro, né, são pessoas novas que entram, pessoas que acabam saindo e vão para outras empresas, acabam criando novos negócios. Então a gente acaba ajudando muito nesse giro, né, dessa economia local de tecnologia. E aí o grande desafio a gente volta na questão de mão de obra. Se Marília não se focar em formar mão de obra e ter programas bem extensivos em formação, a gente vai ter um apagão, a gente vai ter um gargalo, né? E hoje a Trey, Local Web, a IAP não consegue encontrar os profissionais que ela precisa somente em Marília. Então a gente acaba buscando profissionais da região, mas também já buscando profissionais em outras regiões, né? Pessoas que acabam não vindo mais trabalhar aqui no município. E isso é prejudicial para a nossa região. A gente deixa de gerar emprego aqui e passa a contratar uma pessoa de Bauru, de Botucatu, de Sorocaba, pessoas até de outros estados. Então a gente precisa, né, focar em criar essa mão de obra para que a gente continue crescendo a cidade. E isso, inclusive, permita que outras empresas cresçam e se desenvolvam aqui na região. Então, hoje, a Trey é uma das principais empregadoras em tecnologia, acredito que é a maior empregadora, mas eu acho que o nosso grande desafio é continuar formando pessoas, não só para a gente, mas para todo o ecossistema de tecnologia aqui de Marília. Hoje, na nossa área, a gente precisa de profissionais, principalmente em desenvolvimento, né, que são programadores, analistas de software, né? Temos também uma demanda grande por times de marketing, de produto, o X, que é a experiência do cliente, né? Como que a gente traz uma boa experiência, seja para o comprador que está fazendo uma compra, seja para o lojista, mas principalmente eu acho que o grande gargalo hoje na tecnologia é a área de desenvolvimento de software, né? Então a gente tem programadores, a gente tem analistas, tem também uma demanda muito forte por infraestrutura. Hoje todos os produtos rodam na nuvem, né? Ficam hospedados em plataformas que são hospedagens de servidores virtuais na nuvem. Então a gente precisa de pessoas que tenham esses conhecimentos de infraestrutura
de como você manter sistemas rodando na nuvem. Então, eu acho que o grande foco de mão de obra para a gente hoje é essa formação de desenvolvedores, analistas e times de infraestrutura e produto. Bom, a gente tem aqui uma cultura desde o início de proporcionar para o nosso colaborador um ambiente muito agradável. Claro, a gente começa querendo ser a melhor empresa da região e hoje a gente tem essa grande notícia aí de ser já uma das melhores empresas para se trabalhar em todo o país, né? Fomos eleitos no ano passado pela Great Place to Work como uma das melhores em tecnologia e esse ano ficamos em primeiro na categoria e-commerce pela pesquisa da FIA, UOL, em lugares incríveis para se trabalhar. Então, na nossa categoria no Brasil, a Tray, a IAPay, enfim, a Local Web foi eleita como a primeira empresa na categoria de e-commerce, né? Empresas que trabalham com soluções para e-commerce. Então, assim, a gente fica muito feliz em ser reconhecido como um lugar incrível para se trabalhar, porque é o nosso motivador para o dia a dia, é acolher essas pessoas, criar um ambiente de colaboração e inovação, né? A gente entende que a gente tem aqui praticamente 2 pilares que são muito importantes, que são os nossos clientes e os nossos colaboradores, o nosso time. Então, se a gente está sendo eleito, por um lado, um lugar incrível para se trabalhar, a gente também vê que os nossos clientes também nos escolhem como fornecedor, confiam na Tray, na IAPay para ser a sua solução de tecnologia. Então, isso é o que nos motiva a continuar acelerando, né? Então, hoje, a gente pode ter esse orgulho de dizer que a gente é um dos melhores lugares para se trabalhar, né? Não só de Marília, mas como do Brasil todo, na área de tecnologia e, especificamente, e-commerce, a gente foi ranqueado em primeiro lugar.